Olá, protagonista! Seja muito bem-vindo aqui no dia 4 do desafio Blindando as Finanças, aonde chegamos num momento bastante importante desse nosso processo, que nós vamos pegar aqui tudo que a gente foi identificando de bloqueios relacionados a finanças e a outras áreas da vida também. Você vai poder optar por deixar esse fluxo energético preso que está lá passar. Eu vou te ensinar agora uma atividade que é extremamente relevante, que vai ser um start para que você coloque significados diferentes a coisas que te prendem no passado. Como assim, Fábio? O que passou, passou. Não tem como você voltar no passado. De uma certa perspectiva até dá, e é o que nós vamos fazer agora. Porque quando aconteceram essas coisas no seu passado que fizeram com que você até hoje se comporte da maneira como você se comporta em finanças, e você já vem identificando isso ao longo das últimas atividades, quando você encara essa perspectiva, essa origem, e coloca um significado diferente, aquele peso, aquela amarra se solta, aquela amarra que tinha ficado no passado se solta, e você passa a efetivamente encarar aquilo por uma perspectiva mais assertiva, e você não fica mais gastando a sua energia de maneira pejorativa com aquilo, e sua vida vai pra frente, entende? E aqui eu quero dizer pra você o seguinte: essa atividade você vai ter que estar fazendo com uma outra pessoa. Seria legal se você tivesse convidado, ou se você quiser convidar alguém para estar aqui conosco nesse desafio, uma pessoa próxima de você, uma pessoa que você confie, até para que você possa fazer essa atividade com ela ou ele, e essa pessoa depois possa fazer contigo também. Seria extremamente interessante. Então convide as pessoas para estarem aqui, principalmente se está fazendo muito sentido para você, que assim nós aumentamos a nossa comunidade aqui e propagamos esse bem. Isso é uma causa muito maior do que eu e muito maior do que você. É propagar o bem para as pessoas nesse momento de crise, para que o máximo de pessoas possa ter acesso a esse conteúdo. Isso faz sentido? Então compartilha, tá? Então você vai precisar de mais uma pessoa para fazer essa atividade, e eu de já vou te falar que você precisa escrever uma carta. Você vai precisar escrever uma carta com que teor, Fábio? Primeiramente, você vai pegar tudo isso que você tem identificado de bloqueios que você efetivamente tem e que estão afetando a maneira como você se comporta em finanças hoje. E aí você vai se lembrar desses momentos em que esses bloqueios foram gerados. Você pode parar, respirar e se lembrar em quais foram os momentos que esses bloqueios foram gerados. E a partir deste momento, você pode fazer essa atividade mais de uma vez, mas de uma primeira vez, num primeiro momento, eu sugiro que você pare e analise, dentre esses bloqueios que você já identificou, na maior parte deles, quem é que estava presente com você? Era seu pai ou sua mãe? Ou seu tutor ou sua tutora? Um avô ou uma avó? Caso você tenha tido maior contato com os seus avós quando você estava na sua infância. Quem é que estava mais presente? E aí você vai escrever uma carta endereçada a essa pessoa. Fica bem tranquilo, tá? Ou bem tranquila, porque você não vai enviar esta carta, tá? Muito possivelmente fala assim: Fábio, mas eu entendo o que eu passei, né? Eu entendo que naquela época não tinha como ser diferente, era daquele jeito que era para ser. Só que hoje você entende racionalmente, mas todas as vezes que você se comporta de maneira impulsiva, é aquela criança de 7, 8 anos que quando sofreu aquele bloqueio que está gritando dentro de você. Então aquela criança não entendeu. Você entende? Então você vai criar uma carta, você vai fazer uma carta de próprio punho, mas quem vai escrever não é você hoje. É aquela criança com 7, com 8 anos, com a visão daquela criança que vai escrever e colocar para fora. Você vai acusar, você vai confrontar. Você entende? Você vai confrontar aquele agressor, digamos assim. E aí você vai endereçar o teu pai. Quem é que estava mais presente? Teu pai ou tua mãe? Né? Nesse momento talvez você respire, pense, você já identificou alguns bloqueios, mas talvez seja um momento de você respirar e lembrar de algumas coisas que vão vir relacionadas à sua infância, com esses bloqueios, e aí você vai, tá, quem é que estava mais presente? Ah, foi o meu pai. Então nesse primeiro momento você vai escrever uma carta endereçada ao seu pai. E aí você vai pegar esses bloqueios, tá? E as experiências que fizeram com que você gerasse esses bloqueios. Ponto. Vai pegar de um outro lado, vai escrever as experiências boas que você teve com aquela pessoa, com teu pai ou com tua mãe, e algumas das coisas que fizeram com que você se tornasse uma pessoa assertiva em alguns aspectos que também foram responsabilidade deles. Você entende isso? E aí nesse primeiro momento você vai fazer uma carta de acusação de todos os bloqueios que foram gerados. Ó,
pai, fulano de tal, eu te acuso por ter feito isso, isso, isso que me causou o bloqueio tal. Eu te acuso por isso, 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 isso por ter me causado o bloqueio tal. Eu te acuso por isso, 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 isso por ter me causado o bloqueio tal. E aí depois você vai escrever do outro lado, no verso da carta, uma série de acusações também, mas das coisas boas. Eu te acuso por ter feito tal coisa e tal coisa que me impulsionou a chegar em tal resultado, né? E aí você vai separar essa carta realmente em duas. E aí você vai pegar, você vai segurar a sua carta e você vai posicionar a outra pessoa, que você vai dividir essa tarefa, tá? E essa pessoa vai ficar de frente para você. Legal se você de repente tinha um nome, um apelido, alguma coisa que esta pessoa a quem a carta está endereçada, ela se referia a você, é legal que você informe a essa pessoa que vai estar participando dessa atividade para que ela entenda, e se em algum momento, lá no final, ela abrir a boca para mencionar que vai ter uma parte em que ela vai falar algo, ela citar esse apelido, conecta muito mais. Entende? Mas você vai encarar essa pessoa como o seu pai ou como a sua mãe, a quem a carta está endereçada. Tá ok? E aí num primeiro momento vocês vão respirar, né? E você vai se lembrar daqueles momentos e talvez a emoção bata, venha uma certa emoção, deixa, se tiver lágrima para vir, deixa vir, deixa vir. A intenção dessa atividade é criar uma janela para o perdão, para você decidir perdoar. E sempre que você decide perdoar, você se liberta e liberta o outro, né? E mais uma vez falando, você não vai ter que enviar essa carta, seja para o teu pai ou para tua mãe. Então, abre o teu coração na visão daquela criança que sofreu aqueles bloqueios. Ok? Combinado? E aí você vai chegar de frente para essa pessoa com a carta em mãos, numa posição em que você possa estar olhando nos olhos da pessoa, que vai ser o seu pai ou a sua mãe, que vai estar representando aquela figura o máximo de tempo possível, e você vai começar a respirar e entrar naquele estado, e se vier emoção, deixa vir emoção, e você vai começar o confronto. Eu acuso, pai, fulano de tal, eu acuso você por tal coisa, tal coisa, tal coisa que fez eu criar o bloqueio X. Eu te acuso por isso, 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 ter me deixado inseguro assim, assim, assado e me causou o bloqueio tal. E aí você vai começar, e se a emoção vier, deixa vir, deixa vir. Isso é o perdão transbordando, isso é a emoção saindo, aquela emoção presa lá atrás, aquela energia presa saindo, então deixa sair. E no final, quando você acabar o confronto, a única coisa, a pessoa vai ficar calada em todo momento em que você estiver confrontando. E quando você acabar de confrontar e acusar a pessoa, essa pessoa vai simplesmente falar, fulano, falar o teu nome ou o apelido, fulano, realmente não foi justo. E aí é só isso que vai falar também. E aí você vai ter a oportunidade de abraçar e liberar esse perdão, e vocês vão se abraçar. Depois desse abraço, deixa vir o tempo que for necessário, a emoção, deixa a emoção transbordar, depois vocês vão se afastar. E aí você vai ler a outra carta, que é a carta onde você acusa pelas coisas boas, e deixa a emoção transbordar, acusa. Eu te acuso também por isso que me impulsionou a tal resultado. Eu te acuso por isso que me causou, me ajudou a ter tal resultado. Eu te acuso por isso. E no final vocês dão um outro abraço. Fez sentido para você essa atividade? Mesmo que não tenha feito, vai lá e faz. Tem certas coisas que não são explicáveis no campo lógico, mas quando a gente passa por experiências, a gente se liberta. Então, só para te falar, essa atividade, os meus clientes que pagam em programas de mentoria ou de coaching financeiro, algo em torno de R$4.000 até R$7.000, eles têm essa atividade. E eu tô dando aqui para você, abrindo para você, para que você veja que tem muito valor isso aqui. Então não menospreze isso. Pode parecer uma atividade simples, mas o desbloqueio que isso causa vai fazer com que você se impulsione muito rápido para frente. Então faz. Depois, se você quiser fazer uma outra carta para se ressignificar situações com o outro, né, a outra pessoa, o seu pai ou sua mãe, você escreveu primeiro para o pai, escreve depois para a mãe, ou vice-versa, você pode fazer, tá? Mas é uma atividade extremamente libertadora, que eu tenho certeza que vai ser um start de algo grandioso na sua vida. Existem outras atividades para serem feitas complementarmente, mas aí num outro momento, numa outra mentoria, a gente pode estar seguindo e você tendo mais assertividade nessa construção, mas essa atividade por si só, você vai ver que já vai te dar muito resultado.
Tá ok? Um grande abraço para você e nos vemos na atividade de amanhã. Hoje não tem PDF, é só essa atividade porque ela é livre, a carta é livre. Assiste novamente o vídeo, tira as dúvidas que tiver que tirar, faz a atividade, convida pessoas para estarem aqui para fazer junto com você essa atividade e nos vemos amanhã no próximo conteúdo. Um grande abraço e que Deus abençoe demais a tua família.